Estreia nesse verão da DreamWorks Cartas. 52 coringas no jogo de suas vidas. Eu não quero ser 3, eu quero ser 7! Cala a boca, garoto. Você tá tão maluco quanto um 8. Com Ed Murphy como valete de paus. Você não entende, policial. Eu achei que o rei era a dama. Neste verão, a casa está lotada e os dados estão ferozes em Cartas. Aí, Valete, tem algum 2? Não dá para aguentar os 2. Essa piadinha dos Simpsons já tem bem mais de 10 anos. E mesmo assim, o pessoal da Pixar achou que um mundo alternativo de elementos seria o suficiente para atrair as pessoas para os cinemas. E essa semana saiu a notícia oficial de que Os Elementos foi um fracasso absoluto, deu um prejuízo enorme para a Disney. E que, para surpresa de muita gente, o público está mais interessado em ver Ruby Marinho, monstro adolescente, do que estavam pelos Elementos. E aí sou eu que fico surpreso com isso, porque vocês já viram os trailers dos dois? Quando você assiste o trailer dos Elementos, parece uma historinha romântica, água com açúcar, aquelas que eu chamo, né, mediana da coluna do meio. Enquanto o trailer da Ruby Marinho faz parecer que é um filme super divertido e que realmente dá vontade de ver. Aí completamos com os clipes que eles lançaram. Eu até gostaria de fazer uma comparação aqui, mas não quero arriscar o trabalho de fazer uma tremenda numa edição para depois o YouTube cancelar tudo. Então eu recomendo que vão dar uma olhada agora nos clipes e trailers, tanto do Elementos quanto da Ruby Marinho, e vai concordar que um parece muito mais interessante que o outro. Infelizmente, o trailer do Elementos parece que é uma historinha bem bobinha, um romancezinho que a gente já viu milhares de vezes, só que com a diferença de ser com elementos e ter piadinhas sobre os elementos. E infelizmente é isso mesmo. A gente dá uma olhada nos clipes dos Elementos e pensa, bom, geralmente esses clipes que eles colocam na internet são as melhores cenas, as cenas mais engraçadas, e a partir daí a gente vai encontrar coisa do nível e para baixo. E se esse é o melhor dos Elementos, então não vale a pena você pagar o preço para ver. A única graça para se assistir no cinema é por causa da animação bonita de se ver, realmente muito bonita. E infelizmente é a verdade, é isso mesmo. E aí, para piorar, chegaram as resenhas, que o pessoal chegou e falou: vale a pena eu pagar uma nota preta para assistir esse filme no cinema, porque o cinema é caro para burro, ainda mais para levar as crianças e a família, ou é melhor ficar em casa esperando chegar no streaming? E todo mundo respondeu: o filme é bonzinho, mas é melhor você esperar para assistir mesmo no streaming. A animação Pixar é linda e maravilhosa, mas Buzz Lightyear também teve uma animação linda e maravilhosa e o filme foi um porre. Em matéria de história mesmo, o filme não perde para as animações que estão saindo direto no streaming, como as do Netflix. Sendo um filme da Pixar / toda capitalista e gananciosa Disney, a gente ia esperar que o filme tivesse mais ideias para criar produtos para vender brinquedos e coisa e tal, e sinceramente não foram muito inspirados. A família de fogo lá, eles lembram muito o Calcifer do Castelo Animado, Howl's Moving Castle. E falando em Ghibli, eu vou comparar esse filme com Os Sussurros do Coração. Esse foi um filme que, quando saiu, também teve a reação de a historinha mais, romancezinho mais bobo, água com açúcar possível. Você vai lá assistir só pela animação linda mesmo dos estúdios Ghibli. Comparando o romancezinho com água com açúcar com o romance água com açúcar, o do Sussurros no Coração é muito mais interessante. O filme está disponível na Netflix, é só ir lá e assistir, e eu recomendo. É a história de uma menina que repara num nome nos livros que ela pega na biblioteca. Ela vem pegando uma série de livros
e ela vê que é sempre o mesmo sujeito que pegou logo antes dela, e ela fica curiosa sobre o sujeito e começa um romance entre eles. E ele vai organicamente crescendo, enquanto nos Elementos já é mais clichêzinho de romances de americano. Eles se conhecem por acidente. Ele é um fiscal que vai fechar a loja do pai da menina de fogo. Eles começam com um relacionamento bem antagônico, né? Ele vai prejudicar ela de certa maneira. Aos poucos eles vão se conhecendo melhor, coisa e tal, e se apaixonando. Mas infelizmente essa parte não é orgânica. Os personagens não representam uma química boa. Sem falar que ele tem um conflito artificial. Eu acho que a coisa do Sussurros do Coração, que não tem conflito nenhum, não existe nada o que um tenha contra o outro, ficou muito melhor do que o Elementos, onde ele tenta puxar umas alegorias de racismo que são completamente furadas e que não funcionam no filme. Ele tem uns elementos lá sobre imigração que são superficiais, são só comentados umas 2 passagens do filme e meio que são esquecidas. O maior conflito mesmo, se é que podemos chamar de conflito, é o já batido conflito entre gerações da Menina de Fogo e o pai dela. Um negócio que a gente já tem visto até cansar nas últimas produções da Disney / Pixar, né? Teve no filme do Mundo Estranho, no Crescer uma Fera, no Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, no Encanto, no Luca, no Coco, no Divertidamente e lá atrás no Bravo, o filme da Princesa América que a mãe vira um urso, né? Vocês já pegaram o espírito da coisa, já tivemos demais esse tema. E acredito que inconscientemente o pessoal, quando viu o trailer, já sentiu a sensação de mais do mesmo, porque foi que a maioria já falou, parece mais do mesmo. E parece que o filme foi escrito por uma brasileira de 13 anos que nunca saiu de casa, e a ideia dela de racismo foi assistindo o programa da Rede Globo. Quando os personagens saem juntos, eles não enfrentam nenhuma barreira, ninguém olha estranho, todo mundo aceita. 2 vezes pessoas na rua falam, ai que casal bonito. Quando eles vão visitar a família do Menino de Água, todo mundo tem a atitude, ei, que legal, vamos ter uma menina de fogo na família. E aí a gente olha, tá, e por que num ambiente desses nunca houve um relacionamento entre uma menina de fogo e de água? E realmente não houve um relacionamento entre uma pessoa de fogo e de água, porque todo mundo tá na boa, todo mundo age como se fosse normal. A única pessoa que tem algum problema é o pai da menina de fogo, que novamente eu lembro que parece que foi escrito por brasileiro, porque esse é o típico racismo que a gente encontra no Brasil. Racismo no Brasil é só racismo velado e o racismo privado, racismo que fica dentro de 4 paredes, que é o caso desse filme, né? Aquele parente que é contra o casalzinho da família, que para ele é errado, mas para toda a sociedade tá na boa, ninguém tem problema com isso e aceita, legal. E depois mais para frente o pai não demonstra muita resistência para aceitar o relacionamento deles, o que também parece muito aquelas histórias escritas por meninas de 13 e 14 anos que resolvem os conflitos assim. O único conflito real que existe no filme é que a cidade foi construída primariamente para o povo d'água e ela é, em alguns pontos, não só perigosa, mas mortal para o povo de fogo. E também não muito eficiente para os outros 3 elementos, por causa daquela necessidade de que a cidade seja um paralelo para as cidades humanas, na ideia de que o espectador vai se identificar mais. Só que isso daí ficou muito superficial, e quando você começa a pensar no assunto, diferente do Zootopia, que foi muito bem trabalhado, muito bem pensado, as coisas param de fazer sentido e ficam muito furadas. Para quem viu só os trailers e os clipes no YouTube e pensou, todas as piadas relacionadas a Elemento
todos os ambientes modificados entre a nossa realidade e uma cidade para os elementos vão estar no trailer, nos clipes, e não vai ter muito que ver no filme, como aconteceu com Zootopia, por exemplo. Esse tipo de gente não vai estar errado, porque é realmente o que acontece. Não existem muito mais cenas onde se mostra o funcionamento da cidade e piadinhas com os elementos e como eles interagem entre outros, além do que a gente vê nos clipes e no trailer. Aliás, uma coisa que me incomodou bastante foi que eles se concentram mais em piadas do fogo e da água interagindo e como eles funcionam, e não tem muito entre as pessoas do elemento ar e terra. Aliás, as pessoas de terra estão tão relacionadas às plantas crescendo neles que eles parecem mais plantas do que um povo terra. O funcionamento do mundo nesse tipo de filme e como os personagens não humanos interagem com ele é uma das coisas mais interessantes nesse tipo de coisa. A gente vê isso desde a época dos Flintstones. Ficou parecendo que esse filme ainda precisava dar uns 2, 3 tratamentos no roteiro. Nós temos no final do segundo ato a cena linda e maravilhosa que os personagens se encostam pela primeira vez e tem a reação química do fogo e da água e eles descobrem que eles podem ficar juntos, e daí do nada a menina tem uma crise de consciência e decide que eles não podem ficar juntos. Assim que ela vê que eles podem ficar juntos, ela já desiste imediatamente, seguindo a fórmula de roteiro que a gente vê nos livros, onde eles falam para que no final do segundo ato os personagens principais tenham um mal entendido, alguma coisa, que eles vão brigar, vão se separar e vão se encontrar no último ato. Um clichê que eu já cansei de ver em filmes infantis e comédias românticas, que me decepciona ver na Pixar, que a Pixar até pouco tempo costumava criar suas próprias fórmulas de roteiro, que as pessoas até mesmo escreveram vários livros de como escrever roteiro baseado nos métodos da Pixar. Eu realmente fico surpreso como gastaram 200 milhões de dólares nessa ideia que no final é única e exclusivamente a animação bonitinha. Porque, por exemplo, a interação dos personagens para eles irem se apaixonando é eles se mostrando suas habilidades, e a animação funciona como se fosse um chaveiro de balançando na frente de um bebezinho. Bolinha de golfe. E pela reação das crianças da plateia, funcionou. Mas distrair criancinha não é o suficiente para você pagar para ir para o cinema e ficar com elas. Isso daí, como todo mundo sabe, você pode muito bem fazer no stream lá em casa e deixar as crianças assistindo esse filme 150 vezes, como acontece quando criança gosta de um filme. As pessoas ficam nesse papo perguntando o que aconteceu com a Disney, com a Pixar, que ela era boa, que não sei o que. Não aconteceu nada. A Disney e a Pixar, eles eram simplesmente nomes. O que fazia a Disney, o que fazia a Pixar eram as pessoas, era o trabalho dos artistas. E muitos desses artistas maravilhosos saíram da Pixar e da Disney. Antes da Pixar, o Brad Bird fez o maravilhoso Gigante de Ferro. Quando ele chegou na Pixar, ele fez os maravilhosos Ratatouille e Os Incríveis, demonstrando que ele era o cara para filme de espionagem. Aí ele saiu da Pixar, foi fazer filmes com atores reais, e ele fez o Missão Impossível Protocolo Fantasma, que também é um tremendo de um filmão. E eu digo a mesma coisa para muitos outros caras que trabalhavam na Pixar quando ela estava com tudo, e agora eles estão em outro lugar. A gente tem que prestigiar os artistas e não as empresas e os estúdios. Quando a gente vê os making-offs dos filmes da Pixar, a gente vê que eles passaram por um monte de ideias, processos, alterações. E depois vamos ver a história desse filme. Por enquanto, eu culpo a falha do
elementos nisso daí. Bom, por enquanto é só. Tchau.